E aí, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para fazer mais uma sequência de episódios aqui no nosso podcast, conversando agora sobre um tema que saiu da caixinha de sugestões que eu abri lá no Instagram, lá nos stories. Eu abri uma caixinha e vieram várias dicas bem legais, eu anotei todas, agradeço a todo mundo que participou, mas uma em especial me chamou a atenção e eu achei que era o momento da gente começar a conversar sobre autoaceitação, autoestima, juízo de valor pessoal. E por que que esse tema me chamou a atenção, né? Porque eu acredito que ele é uma estrutura básica do nosso processo de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Não tem como a gente pular essa etapa. Na verdade, essa é uma etapa que vai se desenrolando e acontecendo ao longo do tempo, porque ela envolve muitas experiências para a gente entendendo como que a gente pode se conectar com esse nosso centro de força que está aí com você, está aqui comigo, está com a gente outra vez, e desconectar dos condicionamentos que foram impostos para a gente. Então, é um trabalho grande, é um trabalho que envolve muito exercício de autoobservação, de acompanhamento, de acolhimento emocional, envolve esse exercício atencioso. Mas a gente precisa entender um pouco mais disso, e o que eu vou trazer aqui para vocês ao longo dos próximos 3 episódios, obviamente, é uma ponta pequenininha desse assunto que daria para a gente conversar por muitos e muitos e muitos episódios aqui. É um assunto sem fim se a gente pensar nas diversas possibilidades de abordagem. Agora, o que eu quero começar a conversar com vocês, que eu acho que para mim foi muito importante no meu processo e é até hoje, me lembrar, me recordar disso, é que enquanto a gente estiver aqui, nesse plano, nessa dimensão, dentro desse processo dual, que nos faz ter essa percepção de separação entre a gente e o outro, a gente e o mundo, né? A gente se esquece da nossa condição primordial, energética, espiritual, enfim, dentro dessa plataforma que a gente vive, enquanto a gente estiver aqui, a gente vai ter que estar atento, principalmente por conta do sistema que a gente vive. Não importa se você tem 20, 30, 40, 50, 70, 80 anos, 90 anos, já pensou? Será que eu tenho audiência de 90 anos? Não importa. Todos os dias a gente vai ter que estar nesse exercício atento de voltar para o nosso centro de força interno, pessoal. Porque é nesse centro de força que a gente vai poder se conectar com aquilo que conversa com a nossa essência. E é desse lugar que a gente vai perceber, quando a gente está se distanciando do nosso valor, o valor que a gente se dá, o valor que a gente enxerga, o valor que a gente considera. E por que que isso é importante, né? Por que que é importante a gente ter um juízo mínimo de valor? A gente não precisa ter um juízo máximo, a gente pode ter um juízo mínimo, né? Por que que é importante? Porque a gente está o tempo inteiro buscando significados. Significados para a gente, para a nossa vida, para as nossas identidades, para o outro, para o espaço do outro na vida. A gente está o tempo inteiro procurando significado. E esse significado vai modelar muita coisa, vai principalmente orientar a nossa energia, porque a gente dá atenção para aquilo que tem significado para a gente em cada momento, né? Seja lá por que for. A gente acaba dando um movimento na nossa vida em busca desses significados aí que a gente chama. E se o nosso significado principal, mais importante, não conversar com a gente, com a nossa essência, a gente pode passar a vida inteira correndo atrás de um peixe, né? Eu vou usar o termo do peixe, que eu acho que não é vegano, mas eu vou usar, correndo atrás de um peixe que não é o nosso.
Existe problema nisso? Não existe problema nisso se não gerasse sofrimento. Não tem problema nenhum. Se você está de boas, você está correndo atrás de uma série de objetivos, de metas que não falam sobre você, não conversam sobre você, mas você está de boas com isso, você está tranquilo, segue firme e forte. Só que a verdade é que não é bem essa. A gente sofre nesse processo, porque a gente se perde da gente. De repente a gente correu atrás de uma série de coisas que ensinaram pra gente que eram importantes, mas que depois a gente viu que não tinha tanto significado assim, mas a gente deu um significado, a gente deu uma importância, a gente deu um valor e de fato a gente não construiu uma relação com a gente mesmo, de conexão com aquilo que é o nosso valor essencial. Lembrando que essa questão de valor essencial, ela é extremamente mutante, mutável, volátil, pode mudar. O que para mim hoje pode ser um valor incrível, amanhã pode não ter. O significado que eu dou hoje pode mudar amanhã. Mas quando eu digo o juízo de valor pessoal, é o juízo de valor que eu tenho da minha pessoa, daquilo que eu faço, daquilo que eu entrego para o mundo, daquilo que eu sou, da importância que eu tenho, do significado que eu me dou, né, dentro dessa história. Então, isso não está diretamente relacionado com a questão da estima que a gente tem pela gente, pelo nosso corpo, pelos nossos feitos, pela nossa capacidade de realizar coisas. Não está diretamente relacionado, mas ao mesmo tempo sai do mesmo ponto, tá? Porque muitas vezes uma pessoa pode não ter nenhuma conexão com os valores internos dela, mas ser uma pessoa com uma estima razoável. É raro, mas às vezes acontece da pessoa correndo atrás de um monte de coisa que não conversa com ela, mas ali ela ainda consegue criar uma conexão. A minha experiência, pelo menos ao longo de todos esses anos trabalhando com pessoas, mostra que o exercício constante disso é algo que vai deteriorando, sem dúvida nenhuma. Além desse movimento de conexão de valor, vai também afetando a nossa relação com a nossa autoestima. E a autoestima, gente, não é só olhar no espelho e falar: tô gata hoje, hein? Nossa, hoje eu tô ótima. Não é isso. Se fosse só isso, a gente resolvia. Sei lá, né? Acho que a ciência pode criar até no futuro, quem sabe, quiçá, talvez, uma pílula que a gente tome e de repente o nosso olhar fique todo encantado para as coisas. Sei lá, isso pode acontecer. Até pandemia aconteceu, você acha que isso não pode acontecer? Claro que pode acontecer, mas não é isso, não é essa a questão. Não sou eu olhar para as coisas que eu faço e sentir um maior tesão em tudo, achar tudo lindo. Não sou eu ficar me lambendo o dia inteiro no sofá e falando maravilhosa, gata. Não é isso. Isso a gente consegue até arrumar, tem até de vez em quando aparece, né? Aparece uns cobertor de orelha que vem com esse plus a mais aí, né? Vem trazendo todo esse movimento para tua vida e você fica se sentindo mais gata, você fica se sentindo mais sensual. Você fica mais sensual, você fica mais no ponto. Aí as coisas começam a ficar tudo mais colorido ao seu redor, né? Aquele trabalho chato, aquele chefe que você não aguenta mais, que ele tem uma energia péssima, de repente ele até fica simpático, né? Mas dura o quê? Dura o quê? Uns 3 meses, 6 meses? Hoje tá mais rápido ainda, né? Tá mais rápido ainda. Que a gente tem mais conexão, então a coisa acaba mais cedo, né? O sexual já foi, acabou. Quando você vê, você já tá brigando, discutindo e já era esse movimento todo que não é, e nem fala, e nem conversa de verdade com essa questão da estima pela gente. Ter estima pela gente, saber o valor que a gente tem, gostar da gente, né? Ter aquele baratinho gostoso quando você olha para tua energia, se conecta com a tua energia, quando você volta para dentro de você, você fala: ai, que gostoso tá aqui, que bom tá aqui comigo, né? Que prazer tá aqui na minha companhia, né? Tá aqui comigo fazendo nada, que delícia, que gostoso tá aqui. Quantos de nós vivem isso diariamente? Às vezes de vez em quando rola, né? De vez em quando acontece, mas muitas vezes é motivado por coisas externas. Eu já tô rindo porque eu já tô lembrando
dos encontros que trazem isso e a gente acha, meu, foi aquela pessoa. E foi, de alguma forma foi aquela pessoa, foi aquela roupa que você comprou, foi aquela viagem que você fez. Foi isso também, mas todos esses fenômenos que se apresentam, todos esses fenômenos, eles estão conversando com uma coisa que já existe dentro de nós. E esse é o primeiro ponto que eu quero levantar aqui nesse primeiro episódio. É esse ponto de que a gente já tem toda a estima que a gente precisa pela gente, com a gente, nesse momento, nesse instante. Todo o amor próprio, todo o alto juízo de valor, né, que a gente já quer o alto, né? A gente já quer ir pro alto lá. Mas todo esse juízo de valor que a gente precisa para a gente se considerar, para a gente sentir que a gente merece, né? Que isso é um tema também bem, né? O que é merecer? Da onde que vem essa história de merecimento? Mas enfim, tudo isso que a gente busca tá com a gente já, desde o momento que a gente chegou aqui nesse plano. O que aconteceu então? Aonde que se perdeu? Porque não é bem assim. Eu todo dia levanto mal, me olho no espelho, me acho um horror. Eu vejo a minha agenda com um monte de coisa que eu não consigo fazer. Eu vejo as outras pessoas realizando um monte de coisa bacana, casando, tendo filho, indo morar em Miami, naquelas casas tudo, né, planejada. Não tem nada ali fora do lugar, é tudo planejado, né? Aí eu vejo todo mundo indo na vida e eu não vou. Aí eu me sinto mal, eu me sinto péssima. Eu não consigo encontrar ninguém que goste de mim. Aí eu vou na terapia, aí eu vou conversar com os amigos, aí eu vou na família e todo mundo fala a mesma coisa. É porque você não gosta de você? Quem é que vai gostar de você se você não gosta de você? Eu não consigo gostar de mim? Como é que eu faço? Como assim isso já tá comigo? Aonde tá? Aí é que mora a chave da coisa toda. Tá com a gente, mas tem tanta coisa na frente, tem tanta coisa que foi colocada na frente, que a gente não consegue chegar, alcançar esse lugar com facilidade. A gente precisa de estímulos, de fenômenos, boys, magia, né? Sereias cantando, sei lá, a gente precisa de uma série de coisas acontecendo lá fora para a gente entrar em conexão com isso, e a gente acha que são essas coisas que estão trazendo isso, que vão trazer esse movimento, né? A mesma coisa a sexualidade, a gente nasce com todo o potencial sexual, de fluidez da energia vital da sexualidade, completamente pronto para uso e consumo, mas vão criando uma rede, uma confusão de pensamentos, de ideias e de significados para essas coisas, que a gente chega uma hora que a gente desiste. A gente prefere comer um bolo de chocolate embaixo da coberta, né? Que mané, que eu vou agora ir atrás dessas coisas, eu quero um negocinho gostoso para comer agora, que me dê um prazer agora, não vou ter que ficar agora, nessa altura da vida, procurando tudo isso. Mas você não precisa procurar, tá tudo aí, tá tudo pronto para ser acessado, mas a gente tem que começar a lidar com esses aparentemente infinitos obstáculos. Parece que é infinito, mas não é não, sabe? Porque o cerne desse processo, quando a gente entende qual é e a gente começa a se tornar um agente ativo e atento para isso diariamente na nossa vida, a gente começa a desmontar o esquema que foi implantado dentro da gente aos poucos, sempre muito aberto para tomar uns tombos de vez em quando e ter que levantar e recomeçar, tá? Porque isso vai acontecer com todo mundo. Com todo mundo, gente. Não tem quem vai começar a fazer essa jornada que não vai, vez ou outra, mesmo num estado bem avançado, vai de vez em quando ajoelhar e rezar uma oração que não é a que tinha combinado no começo. E aí que eu vou contar uma história para vocês, bem pessoal. Vocês sabem que eu gosto de contar as histórias pessoais, porque aí eu tenho detalhes para dar, né, gente? Aí a gente já conta todos os detalhes. E essas histórias ajudam vocês a conectar aí com os processos de vocês. E pode facilitar a compreensão de muita coisa que eu vou falar aqui, tá? Então, por isso que eu vou entrar com essa questão pessoal aqui, vou trazer uma história minha, que nem aconteceu há tanto tempo atrás assim,
eu já tinha muita informação, já tinha feito muito curso, já tinha muita teoria, já tinha lido muita filosofia, né? Já tinha feito muito Vipassana, muito Shamatha, já tinha feito muita coisa, nossa. Já tinha rodado meio mundo, já estava sentindo que eu estava o quê? Legal, né? Já tá, você acha que você tá naquilo, mas na verdade, a gente tem, e a gente não pode esquecer disso, uma atmosfera ao nosso redor que é um convite para a gente voltar ao exercício do velho sistema. Quer dizer, velho não, né? Porque esse sistema tá doidão aí fora. Esse sistema tá pegando geral. É o sistema que a gente vive que acaba de muitas formas colaborando para que o nosso processo interno, para a nossa conexão interna ficar cheia de condicionamentos, cheia de crenças e de nuvens, literalmente são nuvens que ficam pairando na frente da nossa conexão com a gente mesmo. Isso é implantado por um sistema que tem uma série de benefícios com isso. Então, uma coisa que eu fico muito incomodada quando eu vejo, principalmente na mídia sendo repetido, é que as pessoas não têm autoestima porque elas são preguiçosas ou porque elas não têm uma noção muito clara de quem elas são, ou porque elas têm medo. Pô, o medo é o primeiro vilão, né? Ah, não, é o medo que te atrapalha. É o medo que te atrapalha de ser você mesma. É o medo, não é o medo. Nem o ego, hein? Nem o ego. Nem o medo e nem o ego conseguem tirar a nossa conexão primordial com o nosso espírito, com a nossa força essencial. Não consegue. Mas um sistema vibrando o tempo inteiro, uma série de mensagens, uma série de condicionamentos que utilizam, ouça o que eu estou falando, que utilizam do nosso ego, da nossa fragilidade e vulnerabilidade, que a gente pode associar ao medo, né? Tudo isso é utilizado por esse sistema para colocar a gente nessa condição de desconexão com essa força interna. Porque se a gente tiver essa conexão, a gente consegue lidar com as situações de um outro lugar. Mas o sistema, e aí quando eu falo sistema, é o sistema que vem, sei lá, centenas e centenas de anos trazendo para dentro da nossa ancestralidade, da nossa linhagem já, uma série de condicionamentos até instintivos hoje, né? A gente já tem uma resposta instintiva e física que a gente carrega já de família, de herança, de medo, de paura, de pânico, de se expor, por exemplo, de se mostrar como se é, de entrar em conexão com as suas capacidades criativas, sexuais, seus dons e talentos naturais, com aquilo que você gosta. Tudo isso é temido e é visto como um grande vilão da história toda. Não é uma coisa que começou ontem, é um sistema. Se a gente tem que brigar com alguma coisa, não é com a gente, não é com o nosso medo, não é com o nosso ego. Isso tudo a gente presta atenção, a gente acompanha, porque isso está obedecendo a condicionamentos. A mente foi condicionada a um sistema repressor, opressor, conservador, que tenta desesperadamente colocar a gente dentro de uma linha. E aí, cada um vai ter a sua, mas de alguma forma bastante parecida. E a primeira coisa que é implantada pelo sistema, né, dentro da gente, é essa sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí eu vou contar a minha história. Eu vou contar essa história porque eu sei que muita gente vai se reconhecer nela. Já muito consciente, né, de todos os processos da minha história de vida, já muito terapeutizada, né, muito analisada, já muito de tudo. Conheço uma pessoa, começo a conversar com essa pessoa, começa aquela coisa, aquele climinha, uma pessoa que eu admirava muito, sim, sabe, tinha uma admiração muito grande, uma pessoa especial, realmente. E isso então já bate de um jeito diferente, né? A gente já tem uma conexão diferente, porque
Não é aquele colega da rua que a gente viu crescer, não era. Aquela pessoa que a gente tem uma mítica e uma mística em torno da pessoa já. A gente já tem tudo aquilo, né? A gente já chega carregadão de significado dentro do negócio, né? Mas tudo bem. Tava lá já nesse exercício aí de projeção, né? Que a gente sabe que essas relações estão falando sobre a gente, mas tava ali. E fui percebendo que essa relação tinha alguns pontos estranhos, algumas coisas estranhas. Assim, dava a impressão que um dia estava de um jeito, outro dia estava de outro, era uma coisa esquisita, sabe? Tinha dia que era muita paixãozinha, muita aproximação, muito gostosinha, né? E no outro já estava um pouco diferente, aí tinha uns sumiços, bom, já tinha uns sinais ali que aquela história não era o que eu estava procurando. E aí, deixa eu abrir um parênteses aqui, porque pode ser que essa seja a história que alguma outra pessoa estivesse procurando. E para alguma outra pessoa isso não fizesse a menor diferença. Mas eu sabia qual era o tipo de relação que eu gosto, que eu procuro, que eu me sinto valorizada dentro delas. E eu sabia que esse não era o tipo de relação que estava me oferecendo isso. Mas eu resolvi continuar. O que a gente vai parar? O que a gente vai parar, né? Foi só uma intuição. Afinal, né? Não tinha mais nenhum outro contatinho interessante, não tinha nada. A gente resolve o que? A gente resolve continuar. E é aí que começa a acontecer a história de grande parte dos processos que a gente assiste. Meus, seus, de todo mundo. A gente percebe lá no trabalho, naquela amizade, naquele projeto que a gente está começando, a gente percebe que já tem uma conversa, que energeticamente, quando a gente fala aí dos episódios onde a gente conversou sobre movimento energético, a gente já percebe pequenos sinais, são pequenos, tá, gente? Não é uma coisa berrante, não é uma coisa... Apesar que às vezes acontece de ter umas coisas bem mais intensas, e eu já logo chego nessa parte... mas às vezes é uma coisa às vezes é até uma intuição, né? A gente tem uma sensação assim, tipo, putz, tá muito redondinho isso aqui. Ah, não, pode ser só um exercício de defesa, meu, e pode ser mesmo, às vezes acontece, às vezes o relacionamento tá fluindo super bem, a dança tá acontecendo super legal, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando dessas relações que começam já a trazer um sinalzinho, sabe? Às vezes aquele trabalho que você aceitou, aquele cliente que você começou a conversar, você já tinha uma ideia, já tinha uma coisinha ali que não estava. Mas como a gente não tem uma conexão forte o suficiente com o nosso centro de valor, e é aí que eu digo, a gente pode estar com 90 anos, a gente ainda vai ter que estar nesse exercício de atenção, porque a gente vive dentro de um sistema que puxa a gente para longe disso, tá? Não é a gente que tá errado, não é a gente que é fraco, não é a gente que é bobo. Às vezes, né, as mulheres ficam se achando bobas, tolas, idiotas, porque caíram em golpe. Gente, calma, muita calma nessa hora. A gente tem um sistemão imenso ganhando dinheiro com tudo isso que está acontecendo. Não só se reproduzindo esses conceitos de atrofiação da essência humana, mas também ganhando dinheiro com isso tudo. Não é uma coisa tão simples. Não é uma coisa que, como eu fui tola, caí nessa... Não é bem assim. A gente precisa começar a dar nome aos bois, né? Diria minha mãe. Será que isso é vegano também? Será que essa coisa de dar nome aos bois? Não sei. Acho que não, porque dar nome pode dar. Então, assim, tem que dar nome aos bois. Quem tem culpa é o sistema. Depois a gente começa a ganhar, sim, responsabilidade, e a gente vai falar sobre isso em outros episódios, que não adianta eu ficar sentada no meu sofá gritando, sistema! Ódio ao sistema, acabe com o sistema e eu não mudar nada na minha vida e nem sair tentando transformar esse mundão que tá aí fora. A gente tem que fazer isso, isso é um trabalho nosso. Se transformar nesse sentido e transformar o mundo também, para que as próximas gerações não fiquem tão presas dentro desse condicionamento. Repetindo esses mesmos movimentinhos, né? Que você tá lá no celular, na conversinha e tal, pum, já acende uma luz vermelha. Você sabe que ali tem uma coisa que não tá conversando com o exercício de dignidade, às vezes, nosso. Não tá conversando com aquilo que a gente tem dentro da gente para oferecer. Mas ok, eu prossegui na conversa e aconteceu um encontro.
E acontece que no primeiro momento que eu encontrei com essa pessoa, primeiro momento, gente, eu fui tratada de uma forma que ficou evidente que eu era um objeto. Mas sabe o que é um objeto? Um abajur, uma lâmpada, uma mesa, uma cadeira. Era um objeto. Oi, tudo bem? Eu tava feliz, tava contente, né? Ambos estávamos contentes com aquele encontro e tal. Mas foi colocado desde o princípio esse exercício. Vamos nos divertir, vamos viver momentos interessantes, mas é isso aqui. Somos duas pessoas adultas que se relacionam nesse lugar de bastante consciência do processo, né? Tem discurso para essas histórias. Gente, eu não tenho nenhum problema com relação a esse tipo de encontro, tá? Deixa eu lembrar isso. Se for a parada dos dois lados, tá ótimo. Tem que se divertir mesmo, tem que descer até o chão, subir, não tem problema. Não é essa a questão não são esses encontros, não são esses movimentos, eu nunca achei que fosse isso. O processo é quando apenas um dos lados está vivendo essa jornada dessa forma. E o outro não tem muita ideia do que está acontecendo, que era eu, tá? Esse era o meu lado, não tinha muita ideia do que estava acontecendo. Estava meio que fluindo ali na onda, achando que aquilo não ia pegar tão pesado, que isso não vai. Bom, a verdade é que desde o primeiro momento em que aconteceu o encontro, já ficou bem claro que o processo era aquilo. O encontro era aquele momento. Zero compromisso, zero laço afetivo. E ao mesmo tempo que eu percebi aquilo, que eu senti aquilo no fundo da minha alma, a minha essência doeu com aquilo, gente. Porque eu estava dentro do carro, eu tinha acabado de entrar dentro do carro e a pessoa falou assim, você quer tomar alguma coisa antes da gente ir para aquele lugar mais íntimo ou não? Eu parei e falei, não, pera, ele tá falando isso mesmo. Sabe, dentro da gente, a gente para e pensa, ele tá falando isso mesmo. Eu vim conversando há dias, semanas. Eu contei umas histórias tão minhas para essa pessoa, ele tá falando isso, é isso mesmo. Na hora, me veio uma coisa, não seja cafona, Rita. Não seja cafona, você é uma mulher moderna. Os relacionamentos modernos às vezes começam assim, né? Nessa coisa super prática, super rápida. Tudo bem que você está se sentindo, né? Um abajur, uma luminária. Uma coisa que você chega lá na loja, né? Aquela loja do Tokstok, você chega lá, você compra a luminária, você passa no caixa. Eu estava me sentindo assim, gente. Uma luminária. E olha, vai alguém dizer que nunca se sentiu assim, porque a gente acho que todo mundo já se sentiu assim. Às vezes dentro de trabalho, né? Às vezes com a família. A gente se sente um objeto inanimado, sem história, sem passado, sem futuro, sem conexão afetiva. Aí eu sei que vai ter alguém aí que vai falar assim, mas é que a Rita é muito carente. Gente, como ela é carente, ela não sabe lidar com isso. Pera. Qualquer pessoa que está em busca de uma conexão mais profunda diante de uma situação dessa, ela precisa perceber que está acontecendo um movimento diferente. Eu estava em busca de uma conexão mais íntima, de uma conexão afetiva, de uma conexão amorosa, no mínimo, de respeito, né? E o que estava acontecendo ali não era isso. Simplesmente foi pular de etapas. Mas voltando ao que passou dentro da minha cabeça, que eu também pensei isso, eu pensei também, você é carente, você é cafona, você não é moderna, você não sabe lidar com esses relacionamentos, né? Primeira coisa, e isso é importante a gente lembrar, dentro da gente existe um condicionamento de sempre colocar a gente como a pessoa que está errada, a pessoa que precisa se trabalhar mais. Acho que eu não tinha lido todos os livros que eu precisava ler para ter esses relacionamentos novos, né? Porque afinal essa pessoa é tão interessante, tão inteligente, tão bacana, como assim tá me tratando dessa forma? O encontro continuou nesse mesmo estágio. Papo gostoso, uma conversa bem leve, mas qualquer movimento que era feito na tentativa de abrir um espaço de conexão maior, pum, era cortado. Aí veio outro ponto que o sistema nos ensina, e eu quero que vocês lembrem disso sempre. Primeiro a gente se sente mal, né? A gente se sente errado. O segundo ponto, ele deve ter vivido algum trauma,
Ai, ele deve ser assim, porque ele tá fechado para o amor, está fechado para as relações, mas será que se a gente ficar um pouco mais juntos, se a gente conversar um pouquinho mais, né? Era para eu ter pedido para parar o carro naquele momento, ter descido e falado, bem, foi bacana, foi bom encontrar com você, brincar com você, esses 2 segundos que a gente teve aqui, mas não é por aí, não é esse o tipo de conexão que eu quero. Eu não tive coragem de fazer isso. Eu não tive coragem. E eu sei que vocês aí, muitos de vocês que estão ouvindo esse podcast, já tem história também que não teve coragem. A gente não teve coragem de voltar atrás com a gente mesmo e falar, caramba, que babaca que esse cara aqui, que babaca. Eu já fiz isso, já voltei atrás, muitas vezes. Peguei minha bolsa, levantei e saí. Mas aquela pessoa era especial. Aquela pessoa devia ter alguma questão interna de travamento para as relações afetivas. Mas é impossível. E aí eu fui um pouquinho mais adiante. Aquele encontro ficou evidente para mim. Não tinha margem nenhuma para eu não perceber que era uma relação que, se eu não tivesse dentro do mesmo pique que ele, eu estava, a partir daquele momento, aceitando uma condição que não era o que eu queria para mim. Meu juízo de valor ia começar a se transformar na luminária que eu tinha sentido que eu era. Eu ia começar a me sentir uma luminária. E, gente, a questão aqui não é a gente se fortalecer para a gente, diante dessas situações, não perceber que elas estão acontecendo e que as pessoas, ou os fenômenos, ou as situações estão se apresentando dessa maneira. Não é isso. A gente tem que ter uma visão muito clara dessas coisas, sempre. Mas o que a gente não pode permitir é que esse movimento de fora nos convença de que, ok, vai passar isso. Amanhã eu já não vou estar sentindo isso. Amanhã isso não vai acontecer. E eu acho que, assim como eu, muitos de vocês têm um histórico de vida aguentando esse tipo de situação. Desde pedititico, né, em casa, com a família. A gente não tinha voz, afinal a gente estava na dependência, ali era uma situação muito mais delicada. Mas depois, quando a gente começou a ganhar voz, a gente começou primeiro a se sentir errado, depois a achar que o outro não tem muita consciência e talvez por isso eu deva continuar mais. Não, o outro pode realmente não ter consciência, o outro realmente pode ter uma série de questões que justifiquem o que ele está fazendo. A minha ideia aqui não é criticar o outro, tá? Nem esse colega que eu tô contando para vocês, porque ele foi um instrumento e tanto para eu perceber o que eu andava fazendo comigo, não só dentro dessas relações, mas dentro de um monte de outras coisas. Dentro de um monte de outras vivências em que eu percebia que existiam sinais muito evidentes que ali não era um lugar para eu ficar. Que ali não ia ter a conexão que eu estava procurando, que ali não ia ter a troca que eu acredito ser importante para mim, mas mesmo assim eu fiquei. Eu fiquei porque eu tinha esperança interna de que em algum momento aquela pessoa não ia mais me ver como uma luminária, não ia me tratar mais como se eu fosse um objeto que ele estava levando para um hotelzinho gostoso ali para fazer aquilo. Não, ele ia começar a me ver como uma mulher que queria uma conexão afetiva e amorosa com alguém. Eu me envergonhava disso. Eu tinha medo de mostrar isso e ser ridicularizada. Eu achava que eu tinha que ser moderna, tá na crista da onda. Na crista da onda ninguém fala mais, tá ok. Eu achava assim, tipo, você já nem tem mais idade pra ficar escolhendo muito, Ita, vai! A gente brinca com isso, tudo bem brincar, não tem problema. Mas a verdade é que isso tá dentro do nosso inconsciente. A gente acaba achando que aquilo vai em algum ponto mudar, né? Acho que quase ninguém fica dentro dessas situações achando que aquilo é assim mesmo e tá bom do jeito que tá. Não, a gente tem uma esperança que aquilo vai mudar. A gente tem uma esperança até hoje que a nossa mãe goste da gente do jeito que a gente queria que ela gostasse, que nossa mãe fosse do jeito que a gente sonhou que as mamães devem ser. A gente tem uma expectativa que os nossos pais vão nos admirar, vão curtir a gente, vão amar tudo aquilo que a gente faz. E aí, como não é assim, a gente fica projetando isso ao longo da vida num monte de coisa. Tudo isso, gente, que eu tô contando,
são esses obstáculos que distanciam a gente do encontro com a gente mesmo, que distanciam a gente desse lugar interno de conexão pessoal. Isso foi aprendido. Isso não é você, isso não sou eu, isso foi aprendido, é uma condição, e principalmente nós mulheres, a gente aprendeu a ficar quietinha, né? Porque ainda rola isso, né? Eu já vivi outras circunstâncias em que eu tive medo de falar alguma coisa e de sofrer algum tipo de agressão. Em outras eu sofri agressão, porque eu me posicionei e falei, isso eu não quero. Eu sofri agressão, isso a gente não esquece, isso fica piscando dentro do nosso sistema. A gente tem que considerar todas essas questões quando a gente fala, eu preciso de mais autoestima, onde eu aperto, qual o botão que eu aperto. A gente esquece disso, que todas essas vozes, inclusive as vozes que as nossas mães, as nossas avós e bisavós tiveram que ouvir a vida inteira, estão apitando ali naquela hora que você está no carro e o boy magia fala, e aí, a gente vai tomar alguma coisa ou não? Vamos direto já pro assunto que a gente tem que resolver? Pô, meu! Tem uma pessoa aqui, era isso que eu queria falar. Não, tem uma pessoa aqui, eu sou um ser humano, dá pra você fingir pelo menos que você tá interessado em mim, devia ter falado, né? Agora tá fácil eu falar, mas na hora eu devia ter falado. Caramba, meu, dá pra você pelo menos fingir que você quer ser meu amigo, no mínimo, né? Não precisa nem ser namorado, nem ser parceiro, não. Finge, pelo menos. A gente já descobriu, a gente é esperta, a gente sabe, a gente percebe, porque tem uns que fingem até um determinado ponto que pra eles é interessante, depois passou... Tô falando só de homem, tá? Antes que alguém critique e fale, você tá falando mal de homem. Não, isso acontece com mulheres também. Isso acontece também em muitas outras formas de relações que não são de vínculo afetivo e amoroso. Tá todo mundo dentro do mesmo caldeirão, gente. Não tem gente melhor ou pior, tá todo mundo dentro do mesmo sistema. Dá pra gente fazer um episódio explicando, na verdade, o ponto dessa outra pessoa. Mas hoje eu tô aqui pra falar desse ponto que é o meu. Hoje eu tô aqui pra falar desse ponto que é o seu. Que esse movimento que a gente faz e a hora que a gente tem, que é a hora, gente. É a hora que a gente tem que falar para o carro. Não sou gaga, tá? Tá só fazendo gracinha. Para o carro que eu não vou ficar. Eu não vou ficar nessa história. Eu não vou ficar nesse mais ou menos. Eu não vou ficar com essa migalhinha. Eu não vou ficar me sentindo uma luminária. Nunca mais. Tchau. Deu. Não, mas eu não fui. Eu não fiz isso. Eu achei que em algum momento, talvez ele estivesse nervoso, tenso, né? Mas não parecia, ele parecia bem calmo, bem tranquilão, do tipo que faz aquilo quase toda semana, entende? Mas aí eu falei, não, vamos tomar alguma coisa antes, né? Naquele momento eu já devia ter também, já sei. A gente nunca deixa de se culpar, né? Vai passar 30 anos eu vou estar contando, eu vou falar, pô, é aquela hora que eu devia, né? Mas não, eu fui no encontro. Eu me apaixonei por esse cara. Eu gastei muita grana de terapia depois para poder sair dessa história, gente. Muita grana. E eu tô contando isso para vocês porque eu acho que eu tive um privilégio de perceber, de sacar, de conseguir ter um apoio. Mas não é para ser assim essas histórias. Isso porque eu já tinha feito tudo que vocês podem imaginar, eu trabalho com isso há muito tempo. Por quê? Por quê? Ó Rita, ó Senhor, ó céus. Por que a gente continua caindo nessas histórias? Por que a gente continua entrando nesses ciclos, até com a gente mesmo, de ficar com essas migalhinhas, de ficar aceitando essas situações, de ficar no mais ou menos, de aceitar, se perceber que não está dentro do ritmo, não está dentro da essência, mas a gente não tem voz. Da onde que vem isso? Vem dessa herança que eu já falei, desses processos todos que aconteceram muito antes da gente, inclusive, chegar aqui, desse sistema todo que coloca uma pressão imensa em cima da gente em todos os sentidos. E nos próximos episódios a gente vai falar sobre o corpo, sobre a sexualidade, sobre o que dá tesão na gente, né? A gente fazer o que dá tesão na gente, a gente viver nesse lugar prazeroso, gostoso, a gente tá sempre, né, trazendo para o mundo essa paixão, esse envolvimento. Por que tiraram? Tudo isso tiraram da gente, caramba. É claro, a gente fica seco, fica duro, fica andando por aí feito robô. Como é que a gente vai ter autoestima por um toco de árvore? Eu tô quase a luminária, né? Não quero aceitar, mas era verdade.
Vão tirando, vão puxando, aí chega na hora e fala, mas por que você não falou isso? Porque eu já não me sentia dona de mim o suficiente, capaz o suficiente de chegar para aquele encontro, não é nem para aquela pessoa, mas para aquele encontro que eu estava esperando e simplesmente dizer, olha, não é isso. Eu já tive amigas, gente, que foram assaltadas. Eu já tive colegas que viveram relações abusivas e não eram relações de meses, de anos, não, eram encontros de, 2, 3 dias. Violência. Por que a gente continua aceitando? Por que a gente continua dentro desses ciclos? Porque nós somos fracas, frágeis. Ah, comigo não. Comigo essa história não convence nunca mais. Eu não admito nem que fale um troço desse perto de mim para situação nenhuma. Porque não é isso. Não é isso. Se fosse isso, seria muito mais fácil. Não é isso. Não é fraqueza. Não é falta de noção. Não é inconsciência. Não é porque a gente está com o espírito obsessor atrás da gente que está turvando a nossa vista. Parem com isso. Não é só para o sistema parar, é para a gente parar com isso. Vamos parar todo mundo com essa desculpa que é a fraqueza, é um medo, é porque não é nada disso, gente. Isso aparece, ganha uma forma muito grande na nossa frente na hora que eu estou vivendo aquele momento ali. Mas não é isso. Ninguém que eu conheço até hoje, nesses anos todos trabalhando em terapia, eu não conheci uma única essência que tenha se curvado. As besteiras todas que a pessoa fez, as histórias todas, as mais ruins do mundo que a pessoa viveu, eu não conheço uma alma que tenha perdido o desejo de se mostrar como se é, forte, potente e cheia de vida. Não existe uma única alma que vague por esse plano dos encarnados, né? Vamos lembrar disso. Mas não existe uma única alma aqui que não esteja em conexão com a essência divina. E essa conexão, ela é imensa, ela é fortíssima. Ela está em direta ligação com tudo aquilo que cria, cocria, sustenta, mantém essa vida. Não somos frágeis. Não é o medo que tira da gente a nossa capacidade de reação. É alguma coisa muito mais complexa que usufrui de processos muito maiores. Não é uma pessoa que precisa de... É claro que dependendo da situação que a gente está vivendo, a pessoa vai precisar, sim, de resgate. O social é super importante nesse caso. Mas eu estou falando aqui dessas situações corriqueiras em que a gente se sente muito mal. Naquele primeiro dia mesmo, quando eu voltei para casa, sabendo que eu já estava com um envolvimento afetivo e emocional com uma pessoa que não era para mim, não era para o momento que eu estava vivendo. Eu estava aceitando uma situação menor, vivendo um processo muito complexo, lidando com sentimentos muito ruins para poder dizer que eu estava perto, entre aspas, de alguém. Qual o tamanho do estrago que isso faz dentro da gente? Com a alma e com o espírito nenhuma. Quero deixar claro aqui de novo. Essas histórias não enfraquecem a gente. Essas histórias não tiram o nosso poder. Essas histórias não nos afastam de quem nós somos. Mas elas criam um alimento. Elas chegam trazendo uma força para as outras histórias que nós ouvimos a nosso respeito. São esses outros processos, esses agentes internos que estão de muitas formas trabalhando pela sustentação desses ciclos é que a gente precisa conversar. Mas a gente não deve mais ficar pensando que é uma fraqueza nossa, né? Porque a gente já tem muita informação, a gente já fez muito curso, a gente já leu muita coisa, a gente já estudou muito, eu já fiz 30 anos de análise, eu não sei o que, não vai cair, não vai acontecer comigo nunca mais. Acontece. Acontece porque o movimento, ele não é culpa da outra pessoa, ele não é culpa do fenômeno. Ele é culpa de todo esse sistema que é feito ao nosso redor, que nos convence que nós somos seres que dependem de um monte de coisa que não depende, que precisa de um monte de coisa que não precisa, de consumo mesmo, que vive totalmente amarrado com uma série de coisas que não deixam a gente se conectar com a nossa essência.
Porque se tem um lugar da onde vai sair essa voz que vai falar não, uma boa, sem precisar gritar, sem precisar brigar, desse lugar amoroso que a gente gosta de conversar, que a gente merece ter esse lugar. A poder dizer, cara, legal, foi bacana e tal, mas já nesse começo aqui eu não tô me sentindo bem, eu vou pra casa. Não vou ficar conversando com você por mensagem, você é comprometido. Não vou ficar trabalhando para você com esse salário, porque isso não é o que eu quero. Não vou ficar dentro dessa história, sendo que eu estou sendo abusada de alguma forma, e não está conversando com o que eu espero. A gente tem que começar a se posicionar desse lugar claro, lúcido, né? Que não é na hora da explosão. E isso está dentro da gente. É isso que eu quero dizer para vocês com esse episódio. Nós não somos seres imperfeitos, fraquinhos, totalmente doidos da cachola, totalmente, né, desprovidos de, ai, porque eu nunca vou conseguir, ai, porque eu não vai... Gente, para com isso. A gente tem que descondicionar esse sistema. Cara, é uma coisa contagiante. Eu vivi tudo isso, vocês viveram um monte de coisa, mas eu não sou uma pessoa fraca. Eu não sou uma pessoa menos ou mais por causa disso. Eu sou uma pessoa que está vivendo e a vida vai acontecendo e vai trazendo essas coisas e a gente vai aprendendo a partir disso. E hoje, quando eu consigo colocar a minha verdade dentro das situações, é que eu entendo que eu estou, na verdade, me aproximando de uma coisa que já existia, que é esse meu centro de força, esse meu centro de valor pessoal. Não deixa mais ninguém convencer vocês, e nem vocês mesmos, não deixa mais nenhuma ideia interna implantada por esse sistema caquético que vai cair, com a graça das deusas vai cair, esses paradigmas estranhos, bizarros que a gente carrega há tanto tempo vai desmontar, mas não deixa nem você, nem ninguém mais te colocar aqui. Você tá muito errado, você tá muito longe, você não consegue, porque você poderia ter gritado, você poderia ter fugido, você poderia ter corrido. A gente fez o que pôde, o que deu dentro de cada situação, e isso não define quem nós somos, porque nós somos sim seres com uma essência espiritual conectada com o divino, somos fortes, e principalmente nós mulheres, somos poderosas pra caramba, pra não falar um palavrão patriarcal. A gente precisa desmontar isso, porque toda vez que eu ouço uma história, eu atendo gente, as mulheres chegam, né, se sentindo piores ainda do que a situação, já é uma situação ruim, caramba, dá uma olhada na estrutura, já tá tudo, e a pessoa ainda se sente mal, se sente culpada. Não tô querendo dizer que isso é culpa da pessoa também, tá? Porque, como eu disse, a gente vive dentro desse sistema, mas a gente tem que começar a brigar por esse nosso centro de força, por essa essência que vibra a vida dentro da gente. Porque na hora que eu estava lá no carro, na hora que eu poderia ter falado, eu vou descer, não vou ficar, que eu não falei, isso não me afasta de quem eu sou, da minha verdade. Nas vezes em que eu fui agredida fisicamente, que eu fui violentada, que já aconteceram trocentas mil coisas na minha história, nenhuma dessas vezes o meu espírito me abandonou, a minha força interna me abandonou. Eu sempre estive comigo e sempre vou estar, até mesmo depois que esse corpício lindo for para debaixo, não vai para debaixo da terra, porque eu quero ser cremada, eu estou avisando isso publicamente já, porque eu não quero ir para debaixo da terra, por favor. Mesmo assim, eu vou continuar comigo. Vou fazer a travessia, vou estar junto comigo e vou estar ali me lembrando, Rita, tá bem estranha a história, tá bem estranha mesmo, esse cara tá te tratando como se você fosse uma luminária. E você tá se apaixonando pelo cara que tá te tratando como uma luminária, essa história está muito estranha. Mas não desconfie, nem por um momento, que a tua essência não é isso. A tua força, a tua capacidade, não importa, eu não sei qual que é o momento que você está vivendo, pode ser que você esteja vivendo um momento realmente muito duro, de um ciclo abusivo, que é muito pesado. Eu já vivi isso, eu saí disso. Fui viver outras histórias. Eu saí dessa história, eu saí do rapaz da luminária, eu saí do rapaz. Custou, né? Custou bastante terapia, mas eu saí. E foi bom, porque naquele movimento eu consegui perceber por que era tão difícil colocar limite. Porque o limite
que a gente precisa colocar, o posicionamento, é a gente existir de alguma forma, é a gente sustentar a nossa essência, a gente bancar o que a gente está procurando, a gente bancar o que a gente quer, a gente bancar, olha, eu mereço ganhar mais, eu mereço ser tratada com mais respeito, eu mereço viver, né? E mereço não no sentido de merecimento, eu fiz, então agora eu vou receber uma recompensa lá no final do dia, eu vou lá pegar com meu pratinho um pouquinho de comidinha, não é isso. Eu sou uma pessoa que estou apta para um relacionamento afetivo, romântico, amoroso, né? Com todas as possibilidades. Estou aberta, estou me mostrando, estou me revelando. No meu trabalho eu sou isso, eu entrego isso, eu faço isso e faço bem feito, dou o melhor, não pisco, não pulo para trás, estou ali presente, estou aqui, sou eu, estou acontecendo. Por que quando a vida me oferece menos, ou quando eu posso, eu faço menos, aceito menos? Por quê? Não é fraqueza, não é uma peça que está faltando, não é um negócio lá que aconteceu aquele dia que você tombou lá no parquinho e aí veio o fulano e bateu com um balanço na sua testa. Esse dia foi bem traumático, gente, esse dia foi bem traumático, mas não foi isso, não foi só isso, porque se fosse só isso, a gente teria com o trabalho ao longo do tempo isolado aquele processo. Foi porque esse sistema que a gente vive alimenta o eco daquilo ao longo de toda uma vida. A gente não consegue, a gente não tem uma estrutura externa, nem social, para falar a verdade, mas eu não quero entrar nesse mérito, que o meu trabalho é com o indivíduo, mas nem social a gente tem condição, muitas vezes, de receber a sustentação, o amparo, o apoio que a gente precisa para entender que o problema não é só do rapaz da luminária, o problema não sou só eu, o problema é esse sistema que vai deteriorando a nossa capacidade de se conectar com a nossa força, de dar espaço para as nossas potências chegarem no mundo, porque elas às vezes podem ser um pouco diferentes daquilo que o sistema busca. Para a gente começar a falar de autoestima, e por isso que eu trouxe essa questão nesse primeiro episódio, é muito importante a gente soltar tudo aquilo que nos faz lembrar, ou acreditar, ou criar uma conexão interna de que nós somos o problema. Ah, você não se gosta porque você tem a cabeça muito fraquinha. Ah, o que está errado é que você não cuida da sua alimentação, você não faz isso, você não faz aquilo outro, que você anda com essas companhias. Tudo isso é claro que ajuda a gente a ganhar um rumo na vida. Mas a verdade, gente, a verdade pura, cristalina da alma, do espírito, é que a gente está aqui com a gente o tempo todo, só que tem tanta coisa na frente, né? Quantas vezes a gente, quando termina um casamento que estava ruim, um casamento que já não tinha estrutura nenhuma, não estava fazendo ninguém feliz, não tinha um ponto de luz naquela história, estava só se afundando, os dois ali se afundando, acabou. Quantos anos? 5 anos, né? 10 anos a gente leva, às vezes, para conseguir entender o que aconteceu. Liberar da culpa, trabalhar. Gente, eu não estou dizendo que esses processos não são importantes. Você sabe disso que eu estou aqui sempre falando que a gente tem que viver os lutos. Mas é viver o luto desse lugar de consciência de que nós somos uma essência divina. E a gente pode e deve, sim, lidar com aquilo que a gente não entende, procurando respostas, procurando entender, mas sempre desse lugar. Sempre desse lugar que a gente não tem que aceitar, a gente não tem que ficar nesse ponto. E a gente tem que parar, literalmente a gente tem que parar com essa mania de falar, não, porque eu não consigo, ai, porque é difícil, ai, porque não, porque sabe o que a gente está fazendo quando a gente está fazendo esse movimento, gente? A gente está se conectando com esse sistema, a gente está se conectando com essas estruturas que querem mais é que a gente vire luminária mesmo da Tokstok, para ser vendida assim, baratinho. Eu não tô falando que é culpa do cara, volto a repetir, tá, gente? Porque é muito fácil a gente falar, porque o cara é canalhão. O cara já é fruto desse sistema. No caso, ele foi uma alma abençoada que me ajudou a perceber que eu estava fazendo isso ainda, depois de muitos anos trabalhando com desenvolvimento pessoal e fazendo o meu trabalho interno, ainda tinha muita situação que eu fingia que eu era elevada espiritualmente, que eu não estava ligando. Vou contar para vocês isso no próximo episódio. Quantas vezes eu não me fiz
de espiritualmente elevada, do tipo, eu não ligo para essas coisas de traição, eu não ligo para essas coisas de ganhar pouco, eu não ligo para essas coisas, era tudo fachada, eu ligava assim, aquilo conversava muito mal com a minha autoestima, me colocava no chão porque eu não conseguia assumir, eu queria dar uma de superior, iluminada, né? Tava lá no topo, tava lá acima dos mortais. Não preciso disso, não preciso daquilo outro. Só que lá dentro tinha nada a ver com a essência, tinha nada a ver comigo, com quem eu era. Não adianta sentar e fazer 1500 mantras. Se a tua essência está falando, levanta e vai procurar um outro destino, minha filha. Vai procurar uma outra relação que conversa com você, vai procurar um outro trabalho, vai procurar uma outra história. Eu não queria. Eu não era fraquinha, eu não era cheia de problema, eu não vivia doente porque era uma pessoa fragilizada e vulnerável. É porque de verdade eu não tinha coragem para bancar o processo como ele tinha que acontecer. E ok, né? Estamos dentro de um sistema que arranca de cara a nossa coragem. Faz a gente acreditar que é perigoso, é muito perigoso você ser você mesmo, que muita gente não vai gostar de você, você corre perigo de vida. No nosso país a gente corre perigo de vida e a gente sabe disso. Ser quem a gente é, abraçar nossa essência. Ser um homem que quer ser mulher que quer ser homem, quer sair com um, quer sair com outro, quer ficar sozinho, quer fazer... A gente está sempre correndo perigo. Porque existe um sistema brutal. Se a gente trouxer esse sistema para dentro da gente, a gente não vai ter sossego, nunca. Então, nesse primeiro momento aqui que a gente começou a conversar, a gente já falou, já contei aqui os podres tudo para vocês... Porque eu sei que essas histórias conversam com todo mundo já teve dentro disso, gente. Quem de nós não se viu já muito mal consigo mesmo, se achando o cocô do cavalo do bandido, né? Porque não conseguia dar a volta por cima. Não conseguia beijos, né? Sair flutuando, flanando de dentro dessas situações. Porque essas situações conversam com tudo aquilo que a gente carrega dentro da gente de simbólico, que traz esses significados pesados, densos. Cuidado com tudo aquilo que vocês acreditam que enfraquece vocês. Eu falo isso pra mim todo dia, não tô falando só pra vocês não. Eu falo isso, se você tá acreditando num troço, toda vez que você entra em conexão com aquilo, você fica morrendo de medo, você fica no cagaço, você fica desesperado com aquilo, você fica se sentindo, eu preciso melhorar, eu preciso fazer tal coisa. Pera! Tá roubando o quê de você? Essa crença, esse significado. É claro que não é tudo que vai chegar batendo palmas pra gente e colocando a gente na nuvem dourada da Vênus de Milano. É Milano? Eu sempre falo Vênus de Mamilo, né? Vênus de Milano. Acho que é de Milano, me perdoe se não for. Não é. A gente vai ter uns tombos legais. Mas quando a gente entende que nós somos esse centro de força poderoso, vigoroso, ligado com a cocriação espiritual divina e sagrada, ninguém para a gente. Pode ser o cara vai fazer a luminária, vai tentar fazer a gente de luminária, a gente vai lá e faz a luminária gostosinha naquele dia, no dia seguinte a gente, já levanta. A gente fala, não quero. Já manda mensagem pro cara, olha, foi legal e tal, mas não rola, não é isso que eu quero pra mim. A gente começa a aprender que sempre tem o dia seguinte, sempre tem a segunda chance, sempre a gente pode começar num outro lugar, mas se a gente não tiver nessa conexão bacana, gostosa e confiante com a gente, se a gente ficar sempre achando que tem ainda alguma coisa muito incrível pra gente encontrar, que aí, a partir desse dia, nunca mais nenhum cara da luminária vai aparecer pra tentar chutar o seu traseirinho na hora que você tá ali, né, meio desapercebida. Infelizmente, essa poção mágica eu ainda não descobri. Você descobriu o aviso. Mas eu volto a semana que vem, a gente vai se aprofundar mais nessa história, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre isso. Eu espero conseguir trazer tudo em 3 episódios. Mas reflete aí. Reflete nesse ponto e começa a reconfigurar o teu sistema a partir da tua verdade, daquilo que conversa com a tua essência. E lembra, você é forte, você vai conseguir. Você talvez demore um pouco mais, ainda tenha que chorar um pouquinho em posição fetal no banheiro. A gente faz isso. Todo mundo faz. Isso não coloca ninguém nem a mais nem a menos. O que faz a diferença é essa crença que a gente tem na gente. Então não perde isso.
por nada. Não deixa ninguém, nem você mesmo repetir nunca mais que você não é bom o bastante. É isso. Semana que vem eu tô de volta, viu? Um abraço. Até mais.